olá para vocês. Imenso prazer estar aqui hoje, mais uma vez tratando de assuntos jurídicos e fazendo uma análise técnica acerca da questão do caso da Mariana Ferrer, que foi muito comentado e muito debatido numa amplitude nacional no país, em vários meios de comunicação, e a forma como as mídias sociais têm tratado dessa questão. Hoje, nós estamos aqui no Diário da Manhã, trazendo duas brilhantes profissionais, a doutora e advogada Mônica Araújo, tudo bem? Tudo bem. E a jurista Fernanda Santos. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com você e com a doutora Mônica Araújo. Então, para dar início a esse programa de hoje, e comentando acerca do fato, é um episódio que aconteceu na cidade em Florianópolis, em Santa Catarina, no ano de dezembro de 2018, e que esses dias atrás teve a audiência, no qual gerou uma série de polêmicas. Nós vamos nos ater mais à questão técnica da questão da audiência e dos pressupostos que seguiram, então, naquele dia em que ela alega ali na ocorrência da própria audiência uma certa omissão por parte dos profissionais que ali estavam e a forma como que foi conduzida a audiência, dando um desfecho de estupro culposo. O crime ocorrido em dezembro de 2018 é um crime de estupro. O acusado, que é o André Aranha, o empresário, né, teve a audiência e no final teve uma sentença. Justamente por conta da sentença, em que o juiz absolveu o acusado, e como ficou colocado na mídia, estupro culposo, que foi o termo que gerou essa repercussão imensa, onde vários debates aconteceram e estão acontecendo entre juristas, advogados, jornalistas, pessoas da comunidade e no Brasil como um todo. Bom, eu abro essa pergunta agora, começando com a doutora Mônica. Doutora, explica aqui para nós se é possível, se existe esse termo, ou se há possibilidade de existir estupro culposo. O estupro culposo, ele não existe. Foi um termo que surgiu diante desta sentença, desse caso Mariana Ferrer, porém, juridicamente falando, o estupro ele só tem a forma dolosa. O que significa isso? Que o estupro você precisa de ter a intenção. Dolo é a intenção de praticar aquele delito. A culpa é quando a pessoa não tem a intenção de praticar aquele delito. Então, na nossa lei não é permitido o estupro culposo. Mas eu quero chamar a atenção, Leandro, da seguinte forma. Esse foi um termo que ele não estava escrito expressamente naquela sentença. Foi uma, vamos dizer, não uma criação da mídia, mas uma interpretação. Como que isso aconteceu? Para que houvesse a absolvição daquele réu, tanto o promotor, na sua tese defensiva, ou a defesa e o juiz dando a decisão, baseado naquela defesa e no que o Ministério Público falou, foi da seguinte forma, que eles não tinham certeza em relação a algumas argumentações, que foram das provas que estavam nos autos, e uma delas era do estupro de vulnerável, que é o caso da Mariana Ferrer. Então, esse estupro de vulnerável, por ela estar alcoolizada. Então, naquele momento, eles tinham uma certa dúvida em relação à vulnerabilidade. Então, ele não tinha a intenção de praticar o estupro. Aí quando você não tem a intenção, você falaria em culpa. Dentro do direito a gente fala assim. Não tendo a culpa, você teria um fato atípico, falta de provas, o que ocasiona a absolvição. Então, são questões bem técnicas, falando desta sentença,
que ocorreu para a gente chegar no estupro culposo. Então, houve algumas defesas falando assim, olha, nós não criamos esse termo, porque expressamente não está escrito, mas a forma interpretativa de que não ocorreu o dolo. Se não ocorreu o dolo, a culpa. Então, dentro do direito, nós falamos desta forma. Por isso que surgiu o estupro culposo. E a gente vê escrito entre aspas, justamente porque é um termo jurídico que ele não existe, não é permitido na nossa legislação. Certo. Eu gostaria de perguntar agora à doutora Fernanda, Sim. em questão assim, em questão doutrinariamente falando, tirando agora da questão do artigo, né, como a doutora bem expôs, que não é possível, pelo menos em algum artigo, encontrar essa palavra, essa expressão estupro culposo, se doutrinariamente, pela forma como o Ministério Público colocou ali na hora, que foi passado para as pessoas, para poder entender ali o que estaria ocorrendo na audiência, se doutrinariamente falando, há alguma abertura, alguma vertente para que haja algum dia possível, eu digo no futuro, se juridicamente falando, há possibilidade de haver essa expressão. Complementando a fala da ilustre advogada doutora Mônica Araújo, como bem reforçado, a expressão estupro culposo, ela não existe no ordenamento jurídico nacional. Doutrinariamente, o que se questiona são as questões referentes à vulnerabilidade, sua conceituação, questões referentes a erro de tipo, a produção de provas, a cadeia produtiva da prova, os seus desdobramentos em vias processuais. Para que, por exemplo, se são provas consistentes, elas podem eclodir uma futura condenação. Se elas são provas frágeis, Patrícia Vanzolini, em seu livro de prática penal, reforça o seguinte: no inquérito policial, em relação aos possíveis vícios, só podem ter dois caminhos. Se o vício eclode numa irregularidade e ela é sanável, ela não vai contaminar a futura ação penal. Agora, se não for sanado, eclodirá no quê? Na nulidade. Se há nulidade, é imprestável, não serve para nada. Não vai ter repercussão no mundo jurídico. E nem ações sociais, nem reações sociais. E esses gerarão todo tipo de interpretação infame, todo tipo de interpretação equivocada. Isso também, não só da exclusividade da doutrina, mas também para o cidadão comum compreender todos esses fenômenos. Certo. Então, tecnicamente falando, nem na doutrina e nem na questão técnico-jurídica há a possibilidade de usar esse termo, estupro culposo. Porque, como bem ressaltado, tanto pela legislação quanto pela doutrina e pela jurisprudência, o estupro é a única modalidade que não se admite de forma culposa. De todos os crimes, seja do furto, do roubo, do homicídio, de toda a gama de crimes, seja do direito penal econômico, dos crimes contra a economia popular, todos, dentro das suas competências, dentro das suas peculiaridades, se permite. Agora, em relação aos crimes contra a liberdade sexual, que teve a reforma em 2005, que retirou-se, por exemplo, algumas terminologias do artigo 213, 214 seguintes, e criou-se o estupro de vulnerável a partir da interpretação do 217 já do Código Penal, é que tem todas as especificações, tem todos esses vieses. Por exemplo, em relação à menor, tem uma qualificadora. Em relação à pessoa portadora de necessidades especiais, ela tem uma qualificadora. A pena é aumentada. E com a reforma do ano passado, do pacote anticrime, ela se tornou uma dosimetria mais pesada, porque, para não deixar de ressaltar, o estupro é considerado um crime hediondo. Então, tem uma dosimetria da pena muito mais pesada após a implementação do pacote anticrime.
E isso deve ser observado com todo cuidado, porque modificou-se não só as questões referentes aos crimes de liberdade sexual, como os crimes em relação a Maria da Penha e demais modificações relevantes no ordenamento penal brasileiro. Obrigado, doutora. Doutora Mônica, acerca do advogado de defesa do André Aranha, aliás, é o advogado de defesa e ele é o acusado, né? Nós estamos falando do advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho. Ali é observado, no momento da audiência, em que ele começa a tratar a vítima, né, a Mariana Ferrer. Sabemos que é uma tática dos advogados querer tirar a palavra da vítima, desqualificá-la, por uma estratégia mesmo, né, em audiência dos advogados que usam de uma postura técnica ali para poder, no final, absolver o seu cliente, certo? Mas naquele momento ali na audiência que ele começou a usar determinadas palavras para ferir a honra da Mariana Ferrer, principalmente a hora que ele usa o termo que meu filho jamais namoraria uma pessoa igual a você, e em outros momentos também ele começou a mostrar certas imagens dela falando das poses e ela mostrando ali as partes íntimas ou insinuando alguma coisa. A postura do advogado, ela foi ali naquele momento exagerada, tecnicamente falando, para uma visão mais advocatícia mesmo, de defesa. Ele usou de meios moderados, isso é permitido, ou ele extrapolou, ele foi antiético, ele foi, eu diria até, em certo sentido, meio imoral com a própria vítima, já que ela está numa posição de vulnerabilidade ali, exposta. Como que a doutora enxerga e como poderia falar para o nosso público acerca dessa questão da postura e do comportamento do advogado? Olha, foi uma audiência, Leandro, lamentável. Não é corriqueiro que as audiências aconteçam dessa forma. E o nosso colega, né, advogado de defesa, embora você faça a melhor defesa para o seu cliente, há algo que se chama respeito e ética profissional, que deveria sim ter sido usado naquele momento. Jamais não é permitido e você não deve ferir a vítima com palavras ou ferir a sua própria moral numa audiência a troco somente de uma defesa. Então, isso é antiético, é passível, inclusive, de processos éticos disciplinares pela própria OAB. Embora o advogado tenha que fazer esta defesa ela tem que ser feita da melhor forma possível e da forma ética. Então, nós temos o Estatuto da OAB que dá todas essas diretrizes. Em relação a mostrar, por exemplo, algum conteúdo, uma foto íntima dela, poderia sim o juiz, como condutor da audiência, presidente daquela audiência, ter indeferido de plano a mostrar aquela figura. Por quê? Porque ela não era pertinente àquele momento para aquele fato, para o estupro. Independente do estupro, aquela foto não diz respeito. Porque ele viu uma foto dela anterior, uma foto íntima ou não, para desencadear no estupro. Aí a gente retoma a uma forma cultural, que a gente diz que é a cultura do estupro. A culpa é da vítima. Não, a culpa nunca é da vítima. A culpa é do estuprador. Então, a vítima não tem culpa. Então, a mulher ela pode andar com uma roupa longa, com uma roupa curta. Num clube, ela está de biquíni e ali ela não tem culpa se ela for estuprada. Jamais. Independente daquela roupa. Independente da sua foto ou não. Então, aí a gente voltou a vamos colocar uma época de patriarcado, há muitos e muitos anos atrás, em que a mulher era vista como um objeto. E assim ela foi colocada naquela audiência. Então, totalmente reprovável, tanto é que causou uma repercussão muito grande, porque não é o que acontece. Uma vítima, o que nós mais prezamos e nós insistimos é que as vítimas façam a denúncia e que essas vítimas sejam assistidas na delegacia de polícia,
no judiciário. Então, você tem até uma equipe para fazer com que a mulher possa fazer essa denúncia. O crime de estupro já é um crime muito difícil de ser comprovado. Mas você precisa. A voz da vítima, a fala da vítima, ela tem um valor probatório muito grande. É muito relevante. É a única fonte? Não. Nós estamos falando de várias outras, mas que a voz da vítima, ela é importante sim para o processo. Porque é um crime que acontece muitas vezes escondidas, é um crime muitas vezes que não possui testemunhas, acontece de uma forma muito íntima. Então, por isso a gente pede para que as mulheres denunciem. E quando você denuncia, você é colocada numa cadeira como se você fosse o culpado, que foi isso que nós vimos numa audiência. Então, deveria sim ter sido preservada aquela vítima. Foi invertido, quase que uma inversão, para que vocês entendam, a vítima ela não tem um interrogatório. O interrogatório é feito ao acusado. Mas as perguntas a ela eram direcionadas como se ela fosse a culpada e ela estivesse sendo interrogada. Foi realmente uma audiência, por isso foi uma audiência muito infeliz. É uma audiência que pode ser passível de nulidade, ela pode ser anulada, pela forma com que isso aconteceu. Procedimento, o juiz, ele preside a audiência, então ele pode indeferir perguntas, fotos ou fatos que não dizem respeito àquele crime. E esse é o papel do magistrado naquele momento. O Ministério Público age como custos legis. O que é isso? Ele é o fiscal da lei. Naquele momento, ele também deveria ter feito a sua intervenção em relação à vítima. Dá até assim agonia de ver, né, a vítima, não só por ser a mulher. Então você volta nessa cultura, a culpa é sempre da mulher, porque você usou uma roupa assim, porque ele te viu muito bonito, então a mulher não pode usar roupa curta, a mulher não pode ser bonita, a mulher não pode olhar para o lado. Isso, gente, é totalmente assim inaceitável. Até trago um exemplo, por exemplo, os países árabes, na Índia, onde as mulheres se vestem com roupas, né, aqueles vestidos até os pés, muitas usam burca, tem outras que estão só com os olhos de fora, e o índice de estupro é muito alto. Ou seja, não é questão de roupa, de vestimenta. E a culpa não é da vítima, mas nós temos uma cultura, principalmente aqui no Brasil, de que o estupro, a culpa é da mulher. Então nós temos que acabar com isso, e é uma luta, e também por este motivo que se viu essa repercussão toda que aconteceu na mídia, nas redes sociais, televisão, acredito que até de forma internacional, porque é um estupro de vulnerável, nós estávamos falando disso, com várias provas. Nós não tivemos acesso a todas as provas dos autos, mas, pelo que até consta na sentença, alguns laudos, nós temos, olha só, eu tenho a voz de uma vítima e tenho um laudo que coletou um DNA na calcinha, na roupa íntima da vítima, que atestava que aquele acusado era aquele autor. Então, olha, eu não tenho só uma prova, só uma voz, só a voz da vítima. A voz da vítima, ela corroborou com outra prova, com mais um depoimento. Então, assim é feito o direito. Você pega uma prova e junta com outra, deu certo com aquela outra, é pertinente com a outra, então você vai fazendo uma cadeia para que você realmente chegue a é culpado ou não, vai ser absolvido ou não. Doutora Fernanda, usando a fala da doutora Mônica, é possível dizer ali então que naquele momento ali da audiência, o foco ele foi tirado numa questão seguinte: o que deveria ter sido julgado ali deveria ter sido o fato em si. Sim. O que nós vimos ali, conforme a doutora expôs, e vários comentários também, que foi algo horroroso para a questão moral, é possível afirmar que ali nós tivemos um julgamento não de estupro, mas um julgamento moral da vítima? Em relação às questões do julgamento moral da vítima, eles não acontecem somente nos crimes contra a liberdade sexual, mas também com Maria da Penha, ameaça, lesão corporal, por exemplo, nos casos de furto, de roubo, por exemplo, se a mulher está em determinados locais, determinados horários.
Tem de tudo. Abusos processuais ocorrem não só nesse tipo de audiência. Não ocorre somente por entes, no caso, o advogado, o juiz como presidente processual e o Ministério Público como cursos leves, mas também vindo por parte de mulheres, o que é muito pior, muito mais nocivo do que a própria atitude. Não que eles tenham agido em menor proporção, não. Mas quando isso vem de uma mulher, por exemplo, igual a mim, igual a doutora Mônica, o estrago psicológico é muito maior, é muito mais doloroso, por conta de questões de sororidade, essas questões que o feminismo acadêmico ainda não contemplou, ainda não chegou em todos os lugares. Quando se fala, por exemplo, na atuação do advogado, é o que eu tenho falado em todas as minhas redes sociais, em todos os meus pronunciamentos. Você elaborar uma linha de defesa, uma tese para defender o seu constituinte, dentro dos limites, dos parâmetros previstos em lei, respeitando as regras do jogo. É pertinente, é correto, é adequado. É a partir dessas premissas que se formaram os grandes juristas do passado. Roberto Lira Filho, Evandro Lins e Silva, o próprio ministro Barroso falou há pouquíssimo tempo que qualquer um de nós pode estar sujeito a necessitar do serviço de um advogado criminal em qualquer situação. Então, em relação agora à atuação do juiz como presidente processual, como estar presidindo aquele ato, ele se omitiu. Porque é uma situação muito grave. Ele poderia ter interpelado, poderia ter advertido, poderia ter dito ao causídico do acusado, olha, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não serve. Contenha-se para o bom andamento dos trabalhos em altíssimo nível. O promotor, da mesma forma, como cursos leves, deveria ter dito ao magistrado tudo isso que eu estou falando aqui. É regra. O que se necessita não é inventar a roda, mas cumprir as regras do jogo. Entendi. As doutoras concordam, então, que ali tanto o promotor de justiça quanto o juiz, o promotor Tiago Carriço de Oliveira, quanto o doutor Hudson Marcos, da Terceira Vara Criminal de Florianópolis, eles se omitiram quando presidiram a audiência, tanto o juiz enquanto presidente ali da audiência, poderia ter, em certos momentos, interpolado, contraditado as testemunhas, tratado a audiência de uma forma mais justa. Como que é a visão das doutoras quanto a esses dois profissionais, tanto o juiz quanto o promotor de justiça? Nós já falamos bastante, mas nunca iremos parar, porque não nos cansamos de dizer que ele, realmente, o juiz, tinha que ter feito alguma coisa. O que não é pertinente ao processo, ele tem que indeferir. Então, aquele advogado poderia ter sido advertido, como a doutora falou, se continuasse, até suspender aquela audiência. Aquela audiência poderia ter sido até suspensa para ser retomada em outro momento. Porque eu peguei a vítima e coloquei a vítima como culpada. Eu não posso fazer isso. Ela já vem de um histórico muito ruim, de uma agressão de estupro, que é um crime hediondo, um dos piores crimes que existem hoje. E ainda passa por toda aquela... Nós tivemos, inclusive, ministros dizendo, e não só ele, eu acho que a maioria das pessoas, que foi uma audiência que a vítima estava quase sendo torturada. Então, tinha que ter havido, sim, uma interferência pelo juiz que presidia a audiência e tanto pelo Ministério Público. Então, claro que vieram, vários comentários, várias defesas em relação porque a audiência foi editada em alguns pontos. Se foi editada, Leandro, eu não tenho problema em dizer que o pouco que nós vimos já nos causou essa indignação. Imagina se nós estivéssemos lá durante os 45 minutos de audiência. Eu acho que pouquíssimas pessoas suportariam o que aquela vítima suportou. Então, por isso que eu volto a repetir, não é comum
esse tipo de audiência. As audiências é um local do judiciário que se há muito respeito entre as partes, advogados debatem, advogado e Ministério Público há debates orais em algumas audiências e sempre com muito respeito e com muito profissionalismo e muita ética. Certo. Doutora, e em questão assim, da sentença, o que as doutoras têm a dizer se a sentença, como nós já argumentamos e dá a entender que não foi uma sentença muito justa para a vítima, mas o que pode ocorrer, quais os recursos que a Mariana tem, se há possíveis represálias por parte dos profissionais e o que pode acontecer daqui para frente nessa sentença ali, ela pode ser anulada ou audiência, ou se o processo todo pode voltar a estaca zero, o que as doutoras têm a dizer? Como já dito anteriormente, toda a repercussão do fato. Eu tenho falado, batido nessa tecla prontamente. Na pandemia, tem se exposto, tem se trazido ao conhecimento da população diversos atos, arbitrariedades, modalidades, teses de defesa, ao conhecimento do grande público. É o que a doutora Mônica falou. Não é o usual, não é o normal o que aconteceu. Se debatem teses em altíssimo nível. O Assis Chateaubriand, na frase que eu vou falar, o texto se chama Liberdade de Opinião e foi publicado em 1928. A frase ela é atemporal. Olha só em que pé que está. A cultura política de um povo se afere, sobretudo, pelo respeito que reciprocamente se demonstram os membros das diversas facções políticas. Onde não há consideração do homem pela opinião do seu semelhante, pode existir tudo, veja bem, tudo, menos o ambiente respirável de uma comunidade livre. A maior liberdade de opinião é compatível com o maior progresso moral e espiritual do Estado. Olha só, isso em 1928, nós estamos em 2020. Que deveriam se discutir teses de altíssimo nível, que deveriam se ressaltar questões inerentes à dignidade humana. Por infelicidade, saiu o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em relação à importunação sexual de criança, um dia antes, e que chocou o Brasil tanto quanto o episódio comentado nessa entrevista, quanto nas redes sociais, que levantou-se um clamor social muito grande, não só dos juristas, não só das pessoas, mas também dos artistas, dos jogadores de futebol, que tem pelo menos um mínimo de bom senso. Nem todo mundo tem oportunidades de debruçar 5 anos da vida para pelo menos absorver os temas jurídicos e poder aprimorá-los ao longo do tempo. Você não sai da faculdade de Direito magistrado. Você não sai da faculdade de Direito promotor, delegado, advogado. Todos saem iguais. No decorrer da vida, cada qual vai trilhar o seu próprio caminho. Bem ou mal. Agora, o que não pode acontecer são abusos processuais, abusos na propositura das teses de defesa, omissões de toda ordem, de toda sorte, não só do magistrado e promotor, mas também nas delegacias. Quando são noticiados tais fatos, quando são produzidas as provas, quando se desencadeiam todos os atos da ação penal, isso fere totalmente o que é apregoado pelo processo penal democrático. O processo penal constitucional, tão difundido por Aurélio Lopes Júnior, que o direito penal, o direito processual penal, ele serve para que, como, quando, quanto e quem punir, de forma adequada, seguindo as regras do jogo. Doutora, fazer as considerações finais. Eu queria só
explicar um pouquinho melhor, por exemplo, quando a gente fala da questão, o que realmente é o estupro? O estupro nem sempre ele só irá configurar se houver a conjunção carnal, se houver a penetração, não é isso. O nosso código fala que qualquer ato libidinoso, o ato de constranger a pessoa naquele ato sexual, e a pessoa não permitindo, sob violência ou grave ameaça, para satisfazer a sua lascívia ou a de outrem. Então, isto é o crime de estupro. Então, pode, às vezes, acontecer o estupro sem haver uma penetração. Isso pode acontecer. É o crime de estupro. O estupro, ele pode acontecer, que já foi também, já repercutiu bastante, que começa a acontecer nos nossos tempos agora, é o estupro virtual, que é cometido através de câmeras. Então, nossa testemunha é a própria câmera. Por quê? Porque a pessoa está sendo ameaçada por alguém. Então, se ela foi ameaçada ou se há algum tipo, nem sempre também a gente pode pensar assim, para ser estuprada ela tem que ter lesões, ela tem que ter sido machucada. E não é assim. Então, a gente tem essa falsa ideia de que o estupro ele só acontece se a vítima for toda machucada, espancada, e não é assim. Então, a legislação fala em grave ameaça. Isso também é muito importante para que as pessoas saibam. E em relação à questão da vulnerabilidade, né, nós temos, vou só falar bem rapidamente, no começo nós falamos dos vulneráveis, que são as pessoas até 14 anos. Então, é taxativo, até 14 anos eu tenho um vulnerável. As pessoas que têm deficiência mental. E também as pessoas que não conseguem, naquele momento, se autodeterminar. Ou seja, a pessoa que esteja compelida pelo álcool e ela não tem aquele poder de autodeterminação, ela também se torna vulnerável. Então, nós temos esses casos. Então, a pessoa às vezes fala assim, olha, mas ela foi comigo, ela não falou, ela só falou que não, mas eu achei que não é. Isso também é estupro. Por quê? Porque naquele momento, aquela vítima não tinha o poder de autodeterminação, de dizer não corretamente. Por quê? Porque estava sob o efeito de álcool. Então, a pena do estupro, o mínimo são 6 anos, a pena máxima chega a 20. Então, é um crime grave, equiparado a hediondo, um crime que, condenado, a pessoa, para ela ter uma progressão de regime, ela cumprindo uma pena, ela precisa de 2/5 de pena cumprida, enquanto os outros crimes são 1/6, para a gente ver a gravidade deste crime. Então, é um esclarecimento para que todos possamos realmente verificar o que é o crime de estupro, proteger as mulheres, os homens. Hoje também, homens também podem ser vítimas de estupro. Hoje o ordenamento jurídico permite a vítima homem e mulher, as nossas crianças e adolescentes. Obrigado, doutora. E doutora Fernanda, por gentileza, as considerações finais. Eu agradeço. Se você que está do outro lado quer proteger os seus, as suas, essa entrevista é para você. Se você não quer ser influenciado de forma negativa na mídia, essa entrevista é para você. Porque nós não estamos fazendo aqui um tratado de doutrina. Nós estamos fazendo um esclarecimento sobre fatos importantes que qualquer pessoa pode estar sujeito a passar, pelo que a Mariana passou. Verdade. Podem necessitar dos serviços de um bom advogado criminalista, saber de todos os meandros que permeiam esse caso, de todos os meandros que permeiam o crime de estupro, como a doutora Mônica ressaltou, depois da reforma de 2005, a vítima não se restringe mais somente à pessoa do sexo feminino, mas também ao masculino, e N modificações ao longo do tempo. Tão importante quanto reforçar todas essas questões legais, existe uma coisa muito importante que eu não posso deixar de lado: educação. A educação ela é a base, ela é a chave de tudo. Se formarmos cidadãos melhores, com bom senso, o contingente de crimes desse tipo será minimizado.
não será erradicado, mas minimizado sim. Mas aí a pergunta se faz, por que você está falando isso? Porque quando o cidadão ele é consciente não só dos seus direitos, mas também dos seus deveres, ele não permite que aconteça nem com os seus e nem com os dos outros. Isso é o mais importante. Focar todos esses vieses, trazer ao conhecimento da população, para que casos desse tipo não ocorram mais. Como eu disse no decorrer da entrevista, no acompanhamento do Dr. Leandro, doutora Mônica, a pandemia rasgou o véu da ignorância no que tange aos atos judiciais. Por um lado positivo, ressaltou diversos profissionais que, pelos 4 cantos desse país, do Oiapoque ao Chuí, país este de dimensões continentais, cheio de regionalismos, de vicissitudes, de usos e costumes. Cada qual tem a sua cultura. Mas também trouxe à tona muitos episódios infames, além do caso Mariana Ferrer, como casos de violações de prerrogativas profissionais, de intercorrências em audiências cíveis, trabalhistas, intercorrências em delegacias, como no caso da Paraíba, no mês passado, que movimentou o Conselho Federal da OAB. Então, tudo isso tem que ser examinado, pensado, porque se a legislação não acompanhar a evolução da sociedade na qual ela está inserida, ela não tem serventia. Ela é só letra morta. Ela se torna nada mais, nada menos do que um capricho do legislador. E isso, na atual conjuntura do século XXI, não pode mais acontecer. Não se é permitido esse tipo de coisa. Muito mais importante do que a evolução legislativa, a evolução tecnológica, é preciso acompanhar-se também a evolução humana. E eu espero prontamente que isso também aconteça. Esse foi mais uma entrevista hoje no DM Jurídico. Nós conversamos com a doutora e advogada Mônica Araújo e com a jurista Fernanda Santos. Agradeço muita alegria, agradeço mais uma vez aos nossos internautas. E o DM Jurídico trará na próxima semana mais conteúdos jurídicos aproximando a comunidade do direito.